Mais uma devocional para abençoar o teu coração. Esse é um novo quadro do canal Desenvolvamente, que cada dia damos um pouquinho, umas gotas de sabedoria, de esperança, de graça sobre a tua vida. Nós vamos falar hoje, nessa quinta-feira, sobre um assunto muito importante. E nós devemos entender que cada dia que nós levantamos, ou você levanta, às vezes você levantou nessa quinta-feira com muita coisa no coração, umas preocupações, às vezes triste, desanimado. Eu queria dizer algo para você. Esse é o dia que o Senhor fez para você, então faça valer a pena. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje sobre essa quinta-feira. O que você tem de mais importante? Você já parou para pensar nisso? O que é aquilo que realmente você tem que guardar a tua vida, ou guardar, colocar ali seguro, colocar alarme, colocar segurança? O que seria para você o seu grande tesouro? Eu queria falar de algo que sem esse algo você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ter uma boa família, você pode ter dinheiro, você pode ter uma boa empresa, você pode ter dons, talentos, diplomas, mas se você não tiver isso, você será um miserável com muito dinheiro. Lembro-me de uma das últimas frases de um grande cantor do rock chamado Fred Mercury. Ele diz nas suas últimas palavras: eu estou rodeado de pessoas, mas eu sinto-me sozinho. Eu queria falar um pouquinho sobre o coração. O coração é a saída da vida, é a fonte da vida. Não adianta você ter uma capacidade maravilhosa, você ser alguém estudado, se você não tem a capacidade de trazer isso a outras pessoas, de construir relacionamentos saudáveis, de construir uma família saudável, filhos saudáveis, casamentos saudáveis. Não tem como. E a Bíblia fala isso de uma forma muito clara em Provérbios capítulo 4, versículo 23 até o 27, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tem algumas versões que falam que é a fonte da vida. Na verdade, nós nos enganamos quando pensamos que a nossa alegria está no lugar onde nós estamos, o dinheiro que nós temos, porque o que vai determinar o lugar, aquilo que você vive, aquilo que você sente, aquilo que você proporcionará, é aquilo que está dentro de você. Não é aquilo que está fora, porque as coisas fora são variáveis, mas você determina o ambiente aonde você está. E aqui fala sobre tudo que deve guardar. Nós devemos guardar os nossos bens materiais? Sim. Nós devemos guardar os nossos filhos? Com certeza. Nós devemos guardar a nossa casa? Sim, totalmente. Mas sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. E a grande pergunta é como guardar o coração? Como conservar o coração em meio a traições, em meio ao engano, em meio às deslealdades da vida, aqueles que se diziam amigos, mas na verdade não são amigos, aqueles que se diziam fiéis, na verdade não são fiéis. Quantas vezes nós carregamos essas frustrações dentro do nosso coração? E aqui fala sobre algumas coisas que vai fazer você pensar. Primeiro, como nós poderemos guardar o coração? Desviar de ti a perversidade da boca e afastar de ti a corrupção dos lábios. Será que os nossos lábios não é aqueles lábios que reclamam? Quem já viu aquele desenho, né, muito antigo, né? Ó vida, ó mês, ó ano, ó família, ó... Tem que largar isso. A negatividade dos nossos lábios. Muitas vezes reclamamos, muitas vezes amaldiçoamos o nosso dia, amaldiçoamos a nossa família, amaldiçoamos a nossa própria vida. Já parou para pensar nisso? Hoje vai começar um novo dia, preste atenção daquilo que sai dos nossos lábios,
porque palavras podem trazer coisas boas ou coisas ruins, bênçãos ou maldição. Numa mesma boca pode sair água doce ou água amargosa, mas não deve ser assim, porque nós comeremos daquilo que sai dos nossos lábios. O próprio Jesus fala aqui, o que contamina o homem não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai pela boca, porque são decretos que muitas vezes nós colocamos aos nossos filhos sem perceber no nosso casamento. E o principal é você, porque o ouvido mais perto do seu lábio é o seu. Então, será que as suas palavras têm sido palavras de edificação, de fé, de certeza? Segundo, como nós podemos guardar o coração? Que os seus olhos olhem sempre para frente e o teu olhar esteja fixo diante de ti. Olha só que interessante, é ter um propósito. Por que você levantou hoje? Por que você existe? Por quê? Qual que é o seu propósito no dia de hoje? Isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão, porque se nós não temos uma bússola, um norte, um alvo a chegar, não vale a pena levantar de manhã. Tenha um propósito, tenha uma missão, tenha um ideal, tenha um sonho, persista, persiga, plante, edifique, lute, batalhe, porque eu tenho certeza que você vai chegar a lugar nenhum. Quem não chegará a lugar nenhum é aquele que não tem um propósito, não tem um sonho. Como nós podemos guardar o coração? Observar a vereda por onde nós andamos e todos os caminhos sejam retos, sejam certos, sejam direitos. Isso é algo que nós devemos observar na nossa vida. Se a nossa vida tem caminhado por veredas retas e certas, porque eu tenho certeza, quando você está numa vereda certa, o Senhor abençoa a sua vida. Abençoa. Então não tenho tempo para olhar para o lado, não tenho tempo para reclamar da vida. Eu não tenho tempo para parar, porque eu tenho alvo e nós vamos chegar nesse alvo. E eu queria trazer isso no seu coração. Você tem um propósito, você tem um alvo, Deus tem um plano para a tua vida. Então guarde o teu coração. Te traiu? O problema é deles. Porque levantarão muitas outras pessoas que serão fiéis a ti. Perdoa, deixa para trás. Não olhe as suas veredas, não sejam caminhos tortuosos, de feridas emocionais para a tua vida. Eu falei esses dias para alguns jovens, o que é o perdão? É perder a sua razão. E quando nós perdoamos, nós não estamos abençoando o outro, nós estamos abençoando a nós mesmos. Que Deus te abençoe. Deus tem um caminho para você. E no final ele fala, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o seu pé do mal. O caminho é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que você possa ter uma vida leve, guardar o seu coração e ser inteiro no propósito que Deus tem para a tua vida. Ótima quinta-feira e que a mão do Senhor esteja sobre você. Deus abençoe. Até amanhã.